Ok, alunos, voltamos agora para fazer aquela revisão de 5 minutos. Então, joga na tela e eu vou responder para vocês essa explicação. Vamos lá? Cadê? Reforma luterana. Isso mesmo. Falamos na aula de hoje sobre a reforma e a contra-reforma. Tudo começa com Martinho Lutero. Eu expliquei para vocês. A Igreja Católica Apostólica Romana, tão onipotente na Europa medieval, ela vai ser duramente criticada pelo seu papel. Estava totalmente descompasso com o seu tempo. O Martinho Lutero, que era um professor de direito, professor universitário, ele se converte ao catolicismo. Ele já tinha uma inclinação para o catolicismo, né? E aí ele vai estudar, se torna padre da Igreja Católica, até quando ele vai ser convidado para ir até Roma, conhecer como é que funcionava toda a engrenagem, e ele fica extremamente decepcionado. Ele volta lá e... Peraí, mas a igreja ela prega uma coisa e exerce outra. Pois é. Ele cria as 95 teses, e com uma forma de moralizar a igreja, ele protesta. Ele vai pregar essas 95 teses na porta da igreja de Tibério. Ou seja, ele chamou para briga todo o clero, toda a igreja. Tanto é que em uma das... Ele pega a Bíblia Católica, começa a fazer a leitura e ele resume. Ele encontra na Epístola de São Paulo, onde diz: boas obras não fazem um homem bom, mas um bom homem faz boa obra. Viu? E aí ele põe em prática. Ele, ao fixar isso na porta, ele está buscando essa moralização. Martinho Lutero, ele dá o pontapé, né? Inicial desse movimento. Aí é quando entra quem? O João Calvino, que vai criar o calvinismo. João Calvino nasceu em Noyon, na França, estudou direito e teologia, então conhecia muito bem, e ele começa em 1536, ele vai publicar a sua principal obra, intitulada Religião Cristã, Instituição Cristã, na qual afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu e o inferno. Basta saber por onde fazer as coisas. Olha só que interessante. Como eu falei, poucas pessoas tinham inteligência. Colocavam a inteligência para funcionar na idade medieval. E essas são algumas. No outro caminho, eu tenho o Henrique VIII, que não teve um herdeiro homem, e se mulher. Ele vai pedir para o Papa anular o seu casamento, e o Papa diz: não, o que Deus une, o homem não pode separar. E aí ele queria anular com a Catarina de Aragão e casar com a Ana Bolena. Em 1534, o parlamento inglês vai aprovar o ato de supremacia, tornando aí Henrique VIII chefe supremo da igreja na Inglaterra. Ou seja, continua o catolicismo, mas em vez de papa ou de cardeal, esse título era dado para o próprio rei Henrique VIII. A reação católica não demorou, veio através do Concílio de Trento, que se deu na cidade de Trento, na Itália, e a ideia desse concílio era procurar punir os rebeldes, o que levantaram a voz contra a igreja, na esperança de que as ideias reformistas não ganhassem corpo. Foi em vão. Pior que ganhou corpo. O movimento de pedir a moralização do clero e a regularização da estrutura administrativa da igreja. Ou seja, a igreja, como eu falei, estava em descompasso com o seu tempo. Era necessário rever.
Durante esse concílio, houve também a criação das ordens jesuíticas e, principalmente, o poder de fogo da igreja, o Tribunal do Santo Ofício, que é o Tribunal da Inquisição. Ela achava que, através do tribunal, as pessoas iam temer. Não. Muitos irão morrer, mas ela vai perder o poder. No concílio, o Papa Paulo III convocou para essa reunião, onde medidas eclesiásticas foram sendo tomadas. O concílio determinou a elaboração de um catecismo com os pontos fundamentais da doutrina católica, como a criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. As ordens jesuíticas, ela será comandada pelo padre Inácio de Loyola, que era um ex-militar, que se converteu também ao catolicismo. Isso em 1540, o Papa Paulo III vai aprovar essa criação. Até porque o Papa Paulo III, quando ele soube da existência de nativos da América, ele falou, olha, eles são igual a nós, só precisamos domá-los, né? Parecia um bicho, o nativo que era o índio naquela época. E aí, quando vem para a América, a Companhia de Jesus, a Ordem Jesuíta, para catequizar o nosso nativo. Torná-los cristãos e aumentar o rebanho da Igreja Católica aqui na América. Por fim, senhores, houve o retorno do Tribunal do Santo Ofício, isso no ano de 1231. A Igreja Católica havia criado o Tribunal da Inquisição, que com o tempo reduziu sua atividade em diversos países. Porque ela viu que não era através da força, aí que o povo ficava mais revoltado com a Igreja. Com o avanço do protestantismo, a Igreja reativou em meados do século XVI a Inquisição, o tribunal. Também, nesse concílio, a Igreja aprovou aí uma lista de livros proibidos, chamado de Index Librorum Prohibitorium. Né? A Igreja controlava o que você podia ler, o que era permitido, o que não era permitido. Incrível, né? Durante a intervenção militar no Brasil, de 64 até 85, também tivemos essa ideia de controle do que você possa ler. Certinho? Bom, feito isso, senhores, vem aqui para mim. Agora eu te deixo com essa atividade. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Até já. Ok, alunos. A aula de hoje foi uma viagem à história da igreja, mas em aulas passadas também eu falo sobre o papel da Igreja Católica na sociedade. Ela tem um papel relevante? Sim, demais. Se não houvesse a igreja na Idade Média, com certeza a história seria diferente hoje. Porque assim que o Império Romano deixa de existir, no século V, a única instituição que permanece unida é a igreja. Só que essa união, ela se fortalece. E ela vai usar e abusar até o século XVI. De lá para cá, ela vai perdendo espaço. Mas até hoje, a igreja, ela tem um certo poder, um certo domínio na igreja. Por isso que alguns padres acabam saindo para a política também. Mas, e aí acabam também mudando a essência. Tem padre que perde o foco, né? Mas é isso. Foi uma viagem hoje na história da igreja, muito interessante, reforma e contra-reforma. Tem muito mais coisa. Eu ia falar para vocês, eu tenho um livro que fala sobre a Igreja Católica medieval. Existia um padre que naquela fila que o Martim Lutero estava, né? As pessoas pagavam uma moeda, pagavam alguns bens, davam em troca para a salvação. Então você imaginar, porque o meu avô morreu. Olha, se você pagar aí
tantos centavos, tanto dinheiro, a alma dele vai ser salva. Olha só a ideia. Tinha um padre da Igreja Católica, tem o nome dele, eu não recordo agora, mas ele dizia o seguinte: quando eu ouço um tilitaque, olha essa aqui, presta atenção. Aí, produtor, presta atenção. Aí, ó. Olha essa do padre aqui, ó. Ele diz assim, ó. Quando eu ouço um tilitaque de uma moeda caindo no cofre, eu vejo uma alma entrar no céu. Olha o pensamento da igreja. Eu tenho o nome desse padre. Um dos maiores inquisidores que a igreja já teve se chamou Bernardo Gui. Era ele que mandava executar as pessoas hereges. Maior dos inquisidores. E eu tinha o nome desse padre também, eu não recordo mais. Então, para a igreja, o que interessava era o dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Hoje, o Estado Vaticano é um Estado minúsculo, é o menor Estado do mundo, é um Estado dentro de outro Estado. Mas tudo lá é pago para visitação. Tá bom? Joga na tela a primeira questão da aula de hoje, mas já do Enem. Começa com o do Enem. Vixe, rapaz. Vamos lá. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, do início do século XVI, destacamos a declínio do nacionalismo no processo de formação dos Estados modernos. B. Embate entre o progresso do capitalismo comercial e as teorias religiosas católicas. C. Fim do comércio de indulgência patrocinado pela Igreja Católica. D. Encerramento da liberdade de crítica provocada pelo renascimento cultural. E. Abusos cometidos pela Companhia de Jesus e pela ação política do Concílio de Trento. Viu aí? É uma questão de Enem mesmo. Ela é complicada. Mas se você marcou a letra B, está correto. Dentre os fatores que contribuíram para a eclosão do movimento reformista protestante, no início do século XVI, destacamos o embate entre o progresso do capitalismo e as teorias religiosas. E foi justamente nessa passagem da Idade Medieval para a Idade Moderna que surge o capitalismo. E com isso, vai fazer com que a Igreja Católica ela melhore o seu sistema. Caso contrário, ela perde. Certinho? Próxima questão? Vamos para a próxima. Diz o seguinte: a Europa do século XVI assistiu ao surgimento de novas religiões cristãs, dentre as quais destacam a luterana, a calvinista e a anglicana. A despeito das características que conferem especificidade a cada uma delas, observam-se elementos que as aproximam entre si. Um desses elementos é a celebração do culto nas línguas faladas pelos fiéis. B. A ausência de hierarquia eclesiástica. C. Tolerância em relação às demais religiões cristãs. D. A afirmação da primazia da igreja sobre o Estado. E. Crítica às estruturas sociais vigentes. Tá. Se você marcou a letra A, está correta. Um desses elementos foi o quê? A celebração dos cultos na língua falada pelos fiéis, o latim. Ainda nesse período era viável o uso da língua latim. Com o tempo, até hoje alguns padres, o cara que entra para ser sacerdote, ele estuda um pouco de latim. Porque foi o princípio, né, da religião, se falava muito, aqueles cânticos gregos romanos,
É muito bacana. Assistam o filme O Nome da Rosa. Vou deixar aqui, ó, para vocês. Filme. Olha aí. O Nome da Rosa. Eu não vou dar spoiler do filme, tá? Mas vocês vão ficar impressionados. É um filme bem antigo, só que muito interessante. Questão 3. As transformações religiosas do século XVI, comumente conhecido pelo nome de Reforma Protestante, representaram no campo espiritual o que foi o Renascimento no plano cultural. Um ajuntamento de ideias e valores da transformação socioeconômica da Europa. Dentre os seus principais reflexos, destacam-se a expansão da educação escolástica e do poder político do papado devido à extrema importância atribuída à Bíblia. B. O rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Letra C. A diminuição da tolerância religiosa e fim das guerras provocadas por pretextos religiosos. D. A proibição da venda da indulgência, término do index e o fim do princípio da salvação pela fé e boas obras na Europa. Letra E. A criação pela Igreja Protestante da Companhia de Jesus em moldes militares para monopolizar o ensino da América do Norte. Viu aí? Bom, se você marcou a letra B, está correto. Ela diz: o rompimento da unidade cristã, expansão das práticas capitalistas e fortalecimento do poder das monarquias. Fechou? Última questão diz assim: diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III, ele convoca o 18º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultado todos esses daí, menos um. O reconhecimento do batismo e do casamento como um único sacramento válido. Aí, garota! B. A instituição dos seminários destinado à formação dos clérigos. C. O fortalecimento da autoridade pontifical através da infalibilidade do Papa. Letra D. A adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica. E letra E. A determinação do celibato clerical e o combate aos movimentos heréticos. E aí, garoto? Essa questão também ela é pesada, né? Eu tenho a letra A, B, C, D e E. Se você marcou a letra A, está correto. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o 18º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545, apresentando como resultado letra A, letra B, C, D e E, está correto. Agora, o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos? Não, senhor. Eu tenho também outros sacramentos que são válidos, não somente esses, tá certo? Então, por isso que, exceto esses daí, dizer que não faz parte. Bom, mas se você respondeu, eu fico por aqui porque a aula de hoje acabou. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!